há muitas pessoas que pensam, não, mas eu não vou postar isto porque se calhar eu não quero se calhar está um bocado cringe e depois vai flopar, e depois eu penso, que bom. Que conselho é que tu dás a quem quer realmente ter uma estratégia de marca pessoal e começar a trabalhar nesse sentido? Era uma coisa que me limitava bastante. A crença que eu antes tinha, e que eu já não tenho de todo, já me libertei, graças a Deus, que era a de que eu ou sou uma mulher inteligente ou sou uma mulher bonita. Como é que tu reages a isso? Como é que se reage a alguém que está ali só para chatear? Onde é que tu és mais vulnerável relativamente à tua participação no Triângulo? Ok. Tu participaste no reality show, não é? No Triângulo. A tua principal aprendizagem. Hoje no Shine Talks tenho comigo uma convidada que acredita que as conversas mais importantes são aquelas que normalmente evitamos ter. A Lara Muniz é criadora de conteúdos, podcaster e a mente por detrás do projeto Vulneravelmente Falando, onde explora temas como relações, emoções e autenticidade, sempre com uma abordagem direta e sem filtros. Nesta conversa falámos sobre vulnerabilidade, identidade, redes sociais e sobre aquilo que realmente acontece quando deixamos cair as máscaras. Se procuras uma conversa honesta, profunda e sem superficialidades, este episódio é para ti. Eu sou a Mafalda Almeida e este é o Shine Talks. Vem comigo. Sejam muito bem-vindos ao 7º episódio do podcast Shine Talks. Hoje temos uma convidada que eu admiro imenso neste âmbito dos podcasts. Eu própria já tive a honra de ser entrevistada por ela. É a Lara Muniz. Lara, bem-vinda. Obrigada. Bem-vinda, que bom ter-te aqui. Obrigada. Alguma coisa me diz, já começamos a rir, alguma coisa me diz que isto vai ser uma conversa super divertida. Não, eu acho que sim. Olha, Lara, primeira pergunta, porque eu tive a investigar um bocadinho mais sobre a tua vida, sobre aquilo que tu tens feito e porquê seres a mulher que és hoje. E tenho aqui uma curiosidade relativamente à tua participação no Triângulo. Ok. Tu participaste no reality show, não é? No Triângulo. A tua principal aprendizagem? É difícil. É difícil tirar apenas uma, porque eu acho que isto é uma experiência social tão rica. Eu até acho e costumo dizer que, fora do contexto de estar a ser filmado, o contexto de um programa de televisão, eu acho que toda a gente deveria experienciar estar fechado numa casa onde não és tu que fazes as regras, não és tu que tens o controle, com imensas pessoas que tu não conheces, que são completamente diferentes de ti. Testa-te um bocado, isso testa-te bastante. Eu diria que uma das maiores aprendizagens foi o autocontrole. Uau. É muito importante, porque ali no reality show, para quem não tem contexto, que há pessoas que podem não saber, Sim, exato. eu participei num programa, num reality show da TVI, e tu estás a ser gravado 24 horas mesmo. Aquilo não existe nenhum ângulo morto. Aliás, existe um ângulo morto apenas, que é dentro da despensa. Se tu entrares dentro da despensa e te meteres lá dentro, mas nem é a despensa onde há a comida, é a despensa do... Arrumações? Sim, onde só há espaço para pôr ali a vassoura, é o único sítio onde há um possível ângulo morto. Então, como tu estás sempre a ser filmada, convém não estás muito à vontade. E é difícil, eu fiquei lá 3 meses, é muito difícil, depois de tu estares ali, chega a ser um momento em que tu... Parece que vives ali, parece que aquilo é que é o teu normal. Pois. E o tempo parece 3 vezes mais longo do que realmente é. Então tu começas a ficar um pouco à vontade e muitas vezes pode dar-se o caso de te esqueceres que estás a ser filmado. Pois. E eu nunca me esqueci. A sério? O que é importante é ter aquele autocontrole do às vezes tu queres... Às vezes... Depois há pessoas que... E tu tens que ter o controle, tens que saber manter a postura. Isso foi uma das principais mais-valias que aquele programa me deu. Mas como esta, há muitas outras. Porque é mesmo uma experiência social muito interessante. Muito bem. Tu refletiste sobre ti mesma, sobre a tua identidade naquele programa? Houve algum insight que tu tivesses tido relativamente a ti? Eu não diria insight, porque o que eu te vou dizer agora é uma conclusão que eu já tinha tirado e foi até uma das principais razões pelas quais eu me inscrevi, que foi, eu antes costumava ser muito control freak, uma pessoa muito controladora da minha vida, não sou controladora em relação aos outros, mas especialmente antes do programa, eu queria mesmo estar sob controle de tudo o que me ia acontecer durante o meu dia, tudo aquilo que eu ia dizer, tudo sobre a minha vida. E aquele programa ensinou-me a relaxar um pouco, porque eu não estava no controle. Claro. Então era tu acordares e tu literalmente não saberes o que é que vai acontecer hoje, porque pode dar-se o caso de ouvires uma voz, um sino que toca e que agora toda a gente tem que fazer X. Uma coisa que tu nunca pensaste em fazer sequer na tua vida. Então, como aquilo te tira da tua zona de conforto de uma forma que vai para lá daquela que eu já estava habituada, porque eu até costumo dizer que a minha zona de conforto
é fora dela. Que bom. Eu, se estiver muito tempo dentro da minha zona de conforto, começo aqui a pirar. Então, o que me estava mesmo a deixar desconfortável era o facto de eu não estar in charge, no controle de tudo. Claro. Então, eu acho que essa foi uma dos maiores insights que eu tive sobre mim. Não, tu és mesmo um control freak, precisas de acalmar um bocado. Até porque nós não controlamos nada, não é verdade? Nada. Só a nossa parte da equação. E mesmo assim. Então, esse foi um período onde eu pude aprender não tenho que estar sempre no comando das coisas. Claro. Muito bem, um grande ensinamento. Sim, porque eu antes achava que tudo dependia de mim, tudo. Depois eu aprendi a ser uma peça num jogo. Claro. E não ter necessariamente que ser o comando, a voz, tudo. E isso foi uma mais-valia. Olha, tu hoje como é que tu te resumes como mulher? O que é que tu és? Profissionalmente? Tanta coisa. Muita coisa, não é? Tanta coisa. Eu acho que poderia ficar aqui a listar com imensos adjetivos, mas eu acho que me tem caracterizado mais, principalmente recentemente, é a autenticidade. Eu acho que isso é muito importante para mim, porque já tive fases da minha vida em que eu me sentia uma coisa, mas em que me era benéfico eu apresentar-me como outra. Sim. E depois isso cria aqui um gap. Nunca vale a pena a longo prazo, porque isso frustra-te mesmo. E quando tu estás todos os dias, e há muitas pessoas que vivem assim nos seus trabalhos, que são de uma determinada forma e que todos os dias têm que ir trabalhar, e no trabalho é esperado que eles ajam de uma certa forma que não é de todo aquilo que eles são, e isso causa cansaço, causa desgaste. E tu passaste por isso, porque tu tinhas um trabalho, entre aspas, normal, não é? Sim, esse trabalho até me permitia, por causa das pessoas que lá estavam, e eu gostava muito da minha chefe, eu era autêntica, a minha personalidade era, e ela até incentivava a que fôssemos todos nós próprios, porque ela queria construir uma empresa assim fora da caixa, o que me causou exaustão. Nesse trabalho foram outros motivos, não necessariamente esta questão da autenticidade, mas eu acho que é isto que me descreve muito, principalmente nesta fase da minha vida, é eu estar... Por acaso agora é interessante, vou tentar não me estender muito, mas vou partilhar uma história que é recente e que mudou bastante a minha forma de ver as coisas. Porque eu lembro, para quem possa não saber, eu fiz um transplante capilar recentemente e... Tive uma altura, principalmente no primeiro mês, em que eu tinha que lavar o cabelo todos os dias. Eu ficava ali muito tempo, fora do banho, eu baixava-me assim, e eu ficava a fazer e não podia sair de casa, eu ficava a fazer muitas videochamadas com a minha irmã. E nós estávamos na altura com um drama familiar, pronto, que não é para aqui chamado, mas que a minha irmã me estava a contar uma coisa que alguém tinha feito, e eu lembro-me de pensar, porquê que estas pessoas podem fazer estas coisas e nós temos sempre que fingir que está tudo bem? Sim. Temos sempre que chegar ao Natal e sorrir e dar dois beijinhos. Eu disse, cansei-me, eu não vou mais, eu vou começar a devolver constrangimento. Depois eu comecei a pensar, esta pessoa não me pagou o transplante. Quem me pagou o meu transplante fui eu. Claro. Quem é ela? Quem é ela para eu agora ter que agir de uma forma que não é a forma com a qual eu não estou a sentir assim em relação a esta pessoa? Porque é que eu tenho que fingir que é assim que eu me sinto em relação a esta pessoa? Sendo da família, não sendo da família. Então, e deu-me assim naquela altura, e eu estava assim a esfregar o cabelo e videochamada com a minha irmã, e eu disse, ele não pagou o meu transplante, e a partir daí isso tem ficado para a minha vida. Alguém me diz alguma coisa, eu penso, será que a opinião desta pessoa, calma, ela não pagou o meu transplante? Então, que engraçado, é um filtro agora que tu tens, não é? E ficou, e as pessoas que vivem à minha volta e que são as pessoas mais próximas de mim, vão reconhecer esta frase, não pagou o meu transplante. Que giro. Isso agora torna-se um critério. Será que eu quero saber, será que eu não quero saber? Não pagou o meu transplante. Exatamente. Ou então aquelas pessoas de quem tu gostas, não pagou, mas... não é? Não pagou o meu transplante, mas quero tê-la na minha vida. Não, mas uma coisa é querer ter outra vida, outra coisa é deixar, porque há muitas pessoas à nossa volta que nós amamos, que querem o nosso bem, que nós queremos o bem delas, só que assim como nós quando estamos a aconselhar alguém, nós estamos a aconselhar do ponto de vista da maneira como nós interpretamos o mundo, consoante aquilo que foram as nossas experiências até agora. E é só isso que as pessoas estão a fazer, as mesmas pessoas que nos amam, quando nos aconselham. Então, muitas vezes tu sabes que tu não queres fazer aquilo que a outra pessoa te está a dizer, mas tu ficas com algum receio, porque o que é que esta pessoa vai pensar? E eu mesmo aí eu penso, não, eu amo, mas não pagou o meu transplante. Então... Como é que se vai chamar este episódio? Não pagou o meu transplante. Então eu preciso... Mas é uma coisa engraçada, porque a minha irmã fartou-se rir nesse dia, e
Mas pegou, porque apesar de ser uma coisa tão... Opa, é uma coisa assim, tipo, é um transplante, não tem nada a ver com nada. É engraçado, mas tem uma profundidade. É mesmo impactante para mim. A mensagem, o momento, a crença, tudo, o mindset, a mentalidade que foi mudada através daquele exemplo assim parvo, Sim. é muito poderoso. Então eu levei comigo, eu disse, por acaso nunca tinha partilhado esta de transplante. Isso para mim chama-se aquelas frases SOS que nos ajudam a recuperar a nossa essência e o nosso caminho e o nosso rumo. Portanto, não pagou o meu transplante, parece muito bem. Essa é a minha frase. De facto, muitas vezes na nossa vida, para sermos aceites, nós queremos viver no mapa-mundo das outras pessoas, não é? E corresponder àquilo que eles acham que é a vida e que deve ser, portanto, a estrutura e que deve ser o caminho. Quando nós nos lembramos também, nós temos um mapa-mundo que deve ser honrado e ninguém o vai fazer sem sermos nós. Depois aparecem, de facto, estes momentos que nos ajudam a tomar melhores decisões, não é? Ajuda também a tomar as melhores decisões relativamente às pessoas na tua vida, que tu deixas entrar ou não. É muito isso. Boa, muito bem. Então, a Lara de hoje, como mulher, é uma pessoa autêntica. O que é que tu querias ser quando eras pequenina? Já tive várias fases. Houve uma altura que eu queria ser pivô. Pivô? Sim, queria. Mas também houve uma altura que eu queria ser advogada. E por acaso formei-me. Foi isso que eu acabei por seguir. Hoje não sou nem uma coisa nem outra, mas na altura lembro-me de querer falar. Então, por um lado, estás um bocadinho lá. Por um lado, sim. Alguma mensagem que tu queiras passar ao mundo com esta com este teu propósito de falar e de comunicar? Uma mensagem, eu diria, lá está, volto à autenticidade. Eu acho que, e às vezes, a forma de tu seres autêntica é ficar calado. Eu também não fazer mesmo. Porque só há muitas pessoas, eu fico, às vezes sinto-me mal pelos introvertidos, porque muitas vezes é-lhes esperado que eles não, tens que ir, faz, e às vezes está tudo bem não fazer, desde que a razão pela qual tu não o fazes não seja algo de pejorativo, que te esteja a danificar, que seja baseado numa crença, ou de eu não sou capaz, ou etc. Se vier de um sítio que é simplesmente estar com estas pessoas que cansa-me, então não estejas, está ok. E muitas vezes eu acho que quando se fala em autenticidade e não ter medo de brilhar e tudo isto, se fala muito num contexto da perspectiva do extrovertido, da perspectiva do... mas muitas vezes é ok deixar as pessoas serem quem são. Então o que eu diria é mesmo, se faz parte da tua autenticidade usares a tua voz, usa. Tal e qual. Usa, independentemente de tudo, porque ninguém pagou o teu transplante. Então, exatamente. É mais por aí. Mas é engraçado agora correlacionarmos o mapa-mundo com esta questão do brilhar. E como nós, de facto, colocamos em cima dos outros o nosso mapa-mundo de forma inconsciente. Eu trabalho nisto há muitos anos, como tu sabes. Ainda há pouco tempo eu fiz isto e agora recebi uma mensagem de uma pessoa da minha equipa que vai estar no Rise and Shine, e eu gosto muito de colocar as pessoas da minha equipa no palco. Gosto de lhes dar essa visibilidade, porque eu acho que elas gostam. Mas elas não gostam, nem toda a gente gosta. Portanto, eu estive aqui a transpor o meu mapa-mundo pelo melhor dos outros para que eles também brilhem um bocadinho, e eu acabei de receber uma mensagem de uma pessoa da minha equipa a dizer: não quero estar no palco, está tudo bem. E realmente, olha, foi aqui um voltar e pensar, realmente eu obriguei esta pessoa a estar ali e ela não quer. Porque se calhar o momento dela de brilhar é ela vai brilhar num outro contexto que não aquele. Para mim, nem eu conheço esse contexto provavelmente, e eu fui... e eu tentei encaminhar esta pessoa para o meu mapa-mundo e isto realmente não resulta. Super interessante. É verdade. Portanto, essa questão do brilho faz todo o sentido. A minha forma de brilhar pode ser completamente diferente da tua. Temos de estar no contexto certo para conseguirmos aqui brilhar. Muito bem. Voltando aqui à tua, quando eras menina, quando eras criança, sentes que hoje em dia estás a honrar essa criança? Eu sinto que honro de várias formas a minha criança interior, e a criança que eu era. Não estou à letra a seguir aquilo que ela achava que ia ser, mas acho que é por aí, porque eu lembro-me, na altura em que eu queria ser pivô, na verdade eu queria estar na televisão, na verdade eu queria estar deste lado das câmaras, e é uma coisa que eu faço de uma forma que na altura, quando eu era criança, tudo isto nem sequer existia, ou seja, eu não tinha esta referência, mas se calhar se eu hoje fosse uma criança, eu se calhar ia olhar e eu pensar, quero ser influencer, ou quero ter um podcast, mas na altura, como não tinha essas referências, eu acho que sim, estou a honrar. Que bom.
Então, e agora, se tivesse a oportunidade, imagina que eu era uma Lara 10 anos mais velha. Se tivesse a oportunidade de falar contigo, de estar frente a frente com uma Lara 10 anos mais velha, o que é que tu dirias a essa Lara? Eu acho que eu ia pedir um conselho. Ok. Eu acho que ia perguntar o que é uma coisa que eu preciso de saber, que eu não posso esquecer. O que é? O que Ok. é? Depois Como se aí fosse ela ia ter que responder e depois o que ela respondesse iria ser o meu mantra da a vida. tua luz. E ia mesmo ser aquilo pelo qual eu me seguiria. Que giro. Tenho muitas pessoas, quando eu faço esta pergunta, me respondem: será que eu vou ter saúde? Opa, mas se não tiveres a resposta, é só sim ou não. Se eu não tiver Exato. saúde, para que eu quero saber? Mesmo Exato. sofrer a Se situação. ela disser não, por acaso não vais ter, tipo, Agora faço o quê? Exato. Nada. agora olha, espera para ver o que é. Que horror. Sim, um conselho é muito mais sábio, sinceramente. Sim, porque eu quero o que é que ela tem para me dizer. Não tem que dizer nada, ela já viveu, ela já foi eu. Mas Claro. pronto. Boa. Olha, objetivos profissionais, gosto muito disto. Tu vais deixando que as coisas, que o teu negócio, que o teu posicionamento, que tudo aquilo que tu fazes acompanhe um bocadinho o que a vida te vai colocando à frente, ou tens objetivos mesmo estabelecidos? Os dois. Eu tenho vários objetivos que são muito estabelecidos e eu gosto mesmo de ser clara e direta para a direção onde eu Muito estou bem. a ir, mas eu estou sempre muito aberta Uhum. a ser levada a ser desviada para outros caminhos que talvez não fossem aqueles que eu imaginei, porque eu vivo muito com uma filosofia que é, há certas coisas que não é que não sejam negociáveis, porque nunca posso dizer nunca há nada, mas há coisas que se fazem mesmo parte de uma visão específica, coisas que para mim são básicas. No futuro eu envisiono-me a ter uma família, uma determinada família, que tem certas regras e que tem certas formas de estar, com uma determinada casa. É claro que eu já tive fase em que eu imaginava mesmo as paredes, mas as paredes, quais é que são as paredes, não é uma coisa decisiva, mas tem que ser um determinado tipo de casa que mostra que eu estou numa determinada faixa, Sim. numa tax bracket Patamar. específica. Exato. Certas coisas assim, estes objetivos, essa visão assim mais clara. E eu tenho muito uma filosofia que, estás a ver nos filmes? Quando um filme começa com uma ação, tipo, começa com uma rapariga que depois ela dá uma cambalhota e depois dá uma chapada a um homem e depois morrem todos. Sim. E depois aquilo faz e depois há E 10 volta anos para atrás. trás. Tu estás a ver o filme, toda e qualquer coisa pode acontecer. E eles até podem estar a namorar em certo momento, ou podes descobrir que ele afinal era pai dela, ou o que seja. Independentemente do que esteja a acontecer, tu sabes que eventualmente o filme te vai levar àquela parte onde ela deu uma cambalhota, deu uma chapada e depois morreram todos. Então eu vivo muito assim, no sentido em que eu tenho a minha visão e eu sinto que aquilo é o filme, aquilo já aconteceu e que eu agora estou simplesmente no Que giro. e o que quer que esteja a acontecer ou o que quer que aconteça na trajetória da minha vida, eu não fico com muitos problemas, não entro em pânico, porque eu sei, tu quando estás a ver o filme, tu não entras em pânico a pensar, mas então como é que aquilo vai parar? Tu sabes que eventualmente o filme lá te vai levar. Então é assim que eu vejo as coisas. Então, apesar de eu ter esta visão específica, eu como estou no eu não fico muito estressada a tentar controlar tudo. Se calhar no passado já fui mais controladora, mas hoje em dia não sou de todo e deixo as coisas fluírem mais. Então acho que diria que são os dois. Sim, e é engraçado como tu te definiste ao início como uma mulher controladora, depois com a experiência provavelmente do reality show até consideraste ser um bocadinho diferente e isso até te está a trazer benefícios, Muitos não é? benefícios. Da forma como tu vês a vida e mesmo os também desafios. terapia. Sim, Façam terapia. sim, façam terapia. Terapia também ajuda a tentar Claro. perceber, mas porquê que eu sou assim? O que é que sabe? Claro. Porquê que eu fiz isto? E é quando tu começas a perguntar porquê que eu fiz isto, chegas à conclusão, se calhar eu não preciso de ser assim, ou se calhar eu estou a ser assim por causa de alguma crença que agora não faz sentido. Então não façam terapia. Sim, as crenças são ótimas quando nos empoderam, quando nos limitam, há que pensar sobre elas para realmente ver se ainda faz sentido ou não. Muitas delas não fazem sentido já na nossa vida. Tens alguma que acredites que se calhar, isto já não faz muito sentido? Tenho tantas. Mas ainda trago comigo porque me dá jeito. Tenho tantas. Não vou dar um exemplo de uma que eu ainda trago comigo, mas vou dar um exemplo de uma porque acho que vai ter mais poder esta partilha. Que era uma coisa que me limitava bastante. A crença que eu antes tinha, e que eu já não tenho de todo, já me libertei, graças a Deus, que era a de que eu ou sou uma mulher inteligente ou sou uma mulher bonita. Ok.
Porque eu cresci com esta impressão de que se tu és muito bonita, se tu és muito vaidosa e sabes, tens imensas coleções de sapatos e de batons, e se tu gostas de fazer isto e de ficar 3 horas a ver um vídeo do YouTube, a aprender a maquilhar-te e fazer uma maquilhagem de uma borboleta, tu provavelmente és um pouco burrinha. Uau. E uma pessoa que é inteligente, que sabe sentar-se e ter uma conversa com os crescidos e que sabe conversar sobre política, sobre essas coisas todas, uma pessoa que não tem tempo para estar aqui a ter coleções de sapatos. Eu achava que isto era uma coisa ou outra. Sim, exclusivo. E eu tinha aqui um conflito interno, porque eu sempre me senti muito ligada com estas duas facetas. Eu sou muito vaidosa, muito menininha, gosto muito de fazer as minhas coisinhas, só que ao mesmo tempo eu também gosto deste meu lado intelectual, gosto de me poder sentar na maior parte das salas onde eu me sento. Eu sou mais nova, então eu sempre tive muito isto, só que como eu tinha esta crença, eu achava que toda a gente tinha, porque eu achava que isto era a verdade e que se calhar eu era uma anomalia. Então eu tinha muita vergonha de mostrar como eu achava que eu tinha que escolher. Ou as pessoas vão ver-me como uma menina bonita, ou vão ver-me como uma menina inteligente. Eu escolhia sempre o inteligente. Então eu achava que só podia partilhar conteúdos online que fossem altamente inspiradores, e eu não podia abrir a boca nas redes sociais se não fosse para dizer uma coisa que vá mudar a tua vida. Então eu sempre pus esta pressão, e a verdade é que os resultados que eu estava a ter nas redes sociais não estavam a ser bons, e se calhar era uma forma que o universo me estava a dizer, não, o caminho não é por aí, porque eu fazia conteúdos, e houve vezes que eu era uma miúda, eu comecei com 18 anos a criar conteúdo, e eu com 18 anos eu dizia muitas coisas profundas que se calhar nem sequer vivi. Eu não tenho aquela experiência para estar a falar sobre aquilo. Eu simplesmente vi alguém no YouTube a dizer, então agora estou a falar com toda a prioridade. Girl, tu tens 18, relaxa um pouco. E eu fazia conteúdo muito tenso, muito intenso sobre desenvolvimento pessoal e todas estas coisas. E foi quando eu tive uma ideia mirabolante de eu vou criar um TikTok, porque eu não queria postar isso no Instagram que eu já tinha, onde as pessoas já me conheciam, poucas pessoas, mas as pessoas já me conheciam por falar assim sobre coisas muito profundas. E eu vou criar um TikTok onde eu vou fazer só get ready with me. Aquilo do início explodiu, e foi assim que a internet me conheceu no início. Foram os primeiros conteúdos que de facto tiveram bons resultados. Era que eu não estava, um conteúdo que eu não estava a acrescentar nada à vida das pessoas, que era só, entre muitas aspas, que era só o meu batom, e estas calças são da Zara, e isto é do não sei o quê. E eu fiquei de género, afinal, as pessoas gostam disto, afinal. Mas para eu poder postar isso, eu tive que superar este meu preconceito, porque antigamente eu achava que se eu postasse aquilo, ou se eu construísse uma carreira que tivesse como base a minha imagem, as pessoas, toda a gente ia achar que eu era burra, e eu também, se calhar, eu ia tornar-me burra, e essa foi uma crença que foi uma grande mais-valia eu ter-me despedido de. Ias tornar-te burra porque ias confirmar aquilo em que estavas a acreditar, portanto mais cedo ou mais tarde, sim, não propriamente burra, mas ias fazer esse papel, porque querias confirmar a tua crença. E olha, isso é um excelente ponto, e eu por isto coincidiu com aquela fase em que eu estava mesmo a desconstruir isto e a pensar, de onde é que isto está a vir, o que é que se passa, façam tremer. Por isso é que te digo que isto foi um game changer. Isso era necessidade de validação, provavelmente, dos outros, não é? Sim, claro. Sim. Eu não sei se tens consciência, mas estás a ajudar imensas mulheres com isto que acabaste de dizer. Não, olha, ainda bem, espero mesmo que... olha, aqui no estúdio eu vou abandonar. Não, sem dúvida, sem dúvida. Até eu estou nesse caminho, sinceramente. Porque nós queremos mostrar que sabemos, mas às vezes nem é preciso isso. Às vezes basta só ser. Às vezes sim, às vezes as pessoas nem querem. Às vezes o que vai inspirar mais é só a pessoa a ver o que é que comeste, porque se calhar fizeste uma escolha melhor do que aquela que ela estava a pensar fazer para o jantar, e tu pensaste... E se calhar às vezes é isso que vai inspirar. Às vezes tu mostrares o teu prato da tua refeição no teu story, vai inspirar mais do que aquele story que diz 7 passos para não sei o quê. Sim. Sem dúvida. E as pessoas muitas vezes perdem-se nessa rigidez. É porque querem validar-se e querem ter validação dos outros. Exatamente. E só veem isso dessa forma. Exatamente. Isso é espetacular. Esse teu treino mental para te focares em qualquer coisa para fazer conteúdo, nem toda a gente o tem, porque eu acompanho muitas mulheres, principalmente, que querem desenvolver marcas pessoais. E quando começamos a falar no digital, eu sinto-as completamente a tremer e a pensar o que é que eu vou falar, o que é que eu tenho de bonito para dizer, o que é que eu tenho de bom para dizer. E quando eu digo, filma-te a beber um café, elas olham para mim e dizem, nunca pensei nisso.
Mas isto é um treino ou tu já nasceste assim, com esse foco? Não, isto é um treino. Pronto, exatamente. É um treino. É um treino. É um treino. Eu não era assim de todo e eu até digo, só muito recentemente é que eu tenho começado a fazer essa coisa do beber o café e etc. Porque mesmo quando eu comecei a criar conteúdo sobre moda, beleza, etc., era dentro de um formato rígido, que era eu punha a câmera a gravar e eu até tinha uma frase que eu dizia sempre, vamos escolher um look, e depois era, vamos escolher um look, eu explicava onde é que eu ia, eu mostrava o meu processo de pensamento para escolher e depois eu estava pronta, mostrava-me assim, até pessoas gozavam comigo porque eu mandava-me assim para a frente. E o vídeo acabava, ou seja, era aquele formato. Apesar de eu me ter permitido falar sobre mais coisas, ainda não havia aquela, não era fluido de vou simplesmente pegar e filmar o que eu estou a fazer, não era isso de todo, e só mesmo muito recentemente é que eu comecei a pensar, não, isto, e foi até muito por feedback que eu recebia das pessoas. Quando eu postava uma coisa mais descontraída, eu tinha mais respostas e mais engajamento e mais pessoas a dizer que gostaram daquele conteúdo do que quando eu estava a ser mais rígida. Então não é de todo uma coisa que eu nasci com, foi definitivamente adquirida. Sim, de certeza, digo eu, que há pessoas que não concordam com essa tua visão. Há sempre aquela maltinha, só porque sim, vou ser a pedra no sapato, só para chatear um bocadinho, não é? E tipo, mandam assim umas coisas para os teus posts de certeza. Como é que tu reages a isso? Como é que se reage a alguém que está ali só para chatear? Eu apago o comentário e depois bloqueio a pessoa. Muito bem, é como eu. Eu apago o comentário e bloqueio a pessoa. Não há muito... Depende. Porque há vezes que eu, quando vejo aquele comentário, já há lá alguém a comentar e a discutir. É depois ótimo. eles começam a discutir e eu disse, para ti é deixa ótimo, ali. O algoritmo, claro. Sim, mas se for só um comentário assim, às vezes é mesmo desprazeroso. A quantidade que as pessoas já disseram coisas péssimas. Sim. Muito mais mesmo. Sim. Houve uma vez... Isto até dá para rir, mas se eu fosse uma pessoa de mente fraca, e por isso, eu estou-me a rir, mas não façam esse tipo de comentários. Comentaram no meu vídeo do YouTube, tu és um desperdício dos recursos da natureza. Mas tipo, eu rio um pouco. O que é que a pessoa queria dizer com isto? Não, eu rimo um pouco, mas para uma pessoa, se eles estivessem a comentar aquilo no vídeo de uma pessoa que tem pensamento suicida, por exemplo, que isso existe, e há muitos criadores de conteúdo que aparentam estar de uma forma, mas que mentalmente não estão bem. Eu, por acaso, eu rimo quando eu vi aquilo, porque eu achei, tem uma certa poesia, foi bem escrito, aquilo está bem pensado. Dentro daquilo... Não diz nada. Não, diz muito. Achas? A pessoa acha que eu não devia estar aqui, a pessoa acha que é um desperdício existir, isto é mau de se dizer, mas dentro desta crença que a pessoa tem, ou desta ofensa gratuita que a pessoa me queria dar, está bem posto, pronto. Mas para alguém isto podia ter feito muito mal. Claro. Então, mas eu apago e depois bloqueio a pessoa, porque eu não quero que esta pessoa continue a ter acesso. Porque há imensas pessoas que não gostam de ti, mas estão lá sempre a ver o que tu fazes. Sim. E depois há aquelas que até dizem que gostam de ti e não são capazes de meter um like, né? Há muito disso. Pronto. É o que existe. Depois há aquelas que não te conhecem de lado nenhum e de repente são super entusiastas com os teus conteúdos. Sim. Há de tudo, realmente. Há de tudo o ser humano é tramado. Nas redes sociais há de tudo. Portanto, não te afeta a questão dos comentários menos positivos. A tua autoestima não fica abalada? Não. E eu até digo uma coisa. Os comentários negativos, ou mesmo os positivos, eu costumo dizer que os comentários negativos só te vão afetar na medida em que os comentários positivos te afetam. Sim, ok. Porque se eu ouvir, Lara, és a maior, és a melhor, és o não sei o quê, e eu de facto começar a encher o meu ego com aquilo e aquelas mensagens de facto, se essas mensagens estiverem a mudar a minha autoestima para a positiva, garantidamente, quando houver comentários, porque vai sempre haver, quando houver comentários negativos, aquilo também vai. Se um comentário positivo tem o poder de me... Uma coisa é quando é impacto, quando alguém me partilha uma história a dizer, olha, eu estava assim, esta é a minha história e eu ouvi-te a dizer isto, mudei isto, agora estou assim. Isso de facto muda o meu dia de forma positiva e eu sinto mesmo bem, porque eu acho que isso já toca ali no propósito. Mas isso não é a mesma coisa que um elogio. Ou seja, só um elogio assim, eu agradeço muito, por favor, continuem a elogiar, mas não me faz sentir melhor. Porque eu sinto que se eu deixar o meu ego encher-se com esses elogios, depois quando forem ofensas, ele também vai ser atacado. Porque não dá só para, eu não me incomodo aos negativos, mas eu fico feliz com os positivos.
eu acho que quando tu abres a porta, abres a porta Claro para tudo. Então eu tento estar neutra. Eu estou a fazer. Pronto, eu estou a fazer. Aqui ninguém pagou o meu transporte. Exatamente, mais uma. Oh, meu Deus, eu hoje vou sonhar com essa frase. Eu vou-te ter aqui. Mec. Pá, adoro. Olha, onde é que tu queres chegar? Tu tens assim um mega objetivo, tipo para a tua vida, queres chegar aqui, ou queres ser aquilo, ou queres fazer aquilo. Tu tens assim um objetivo super. Tenho muitos mesmo. Mas eu também. Tipo sonho. Mas eu acredito em não partilhar até estar lá. Ok, muito bem. Mas tenho mesmo muitas coisas assim que eu própria às vezes fico. Sim, mas tenho assim sonhos grandes, absurdos. Não são ok. E a palavra absurdo dá-te vontade de correr atrás ou deixa-te aqui na dúvida? Não, dá-me vontade de correr atrás porque eu fico do género. Então, olha, é mesmo isto. Então é mesmo para te levantares, porque tipo, já viste as horas, é porque imagina, falta pouco. É mesmo para fazer. Se queres isto, tens mesmo que ir fazer acontecer, porque não dá para querer isto e depois estar a agir desta forma. Claro que sim, exatamente. Ser hoje o tipo de pessoa que atingiu já aquele objetivo, não é? Isso é muito importante. Onde é que tu és mais vulnerável? Definitivamente em casa com o meu namorado. Definitivamente. A quantidade de vezes que eu sou uma pessoa que eu não choro facilmente em... Por exemplo, eu sou uma pessoa sensível. Se eu estiver a ver um filme com uma história, eu vou chorar. Não é por aí. Eu não sou insensível. Mas é muito difícil eu chorar à frente dos outros. Mesmo em terapia, às vezes estou a falar das coisas mais absurdamente traumáticas with a poker face. E eu estou tipo só a contar a história sem emoção, porque eu não gosto muito de chorar em frente aos outros. Então já aconteceu muitas vezes eu ter tido um dia mesmo que pá, parece que eu estou a levar chapada atrás de chapada, tipo estou mesmo a levar uma tareia, e eu chego a casa e eu tenho uma coisa que o meu namorado, sempre que eu, imagina, estou aqui, imagina que agora vou para casa, eu antes de sair daqui, eu mando-lhe a minha localização, porque isto ficou um hábito antes de nós termos carro. Sempre que eu entrava no Uber, eu mandava-lhe a localização por segurança, Claro. e depois ele ia-me sempre buscar à porta, ia-me buscar ao Uber, e ficou essa de lhe mandar a localização. E ele agora, o que ele faz é ele abre o portão, porque o nosso portão não é elétrico, então temos que abrir o portão. Então imagina, eu ia sair daqui e eu mando-lhe a localização, a live, para ele conseguir ver ao vivo, e depois assim ele sabe mais ou menos quando eu estou a chegar e ele vai e abre o portão. Então já me aconteceu imensas vezes eu chegar à minha rua e eu estar tipo chateadíssima com o dia que eu tive, e basta eu vê-lo, começo logo a chorar. Começo logo a chorar. Sim. Ele é o lugar onde eu sou mais vulnerável mesmo. Isso é ótimo. Mesmo. O que é que... É ótimo, mas desculpa dar aqui só um parêntese. É ótimo, mas ao mesmo tempo já me fez pensar numa frase que eu por acaso um dia vi num podcast, que era basicamente o conceito, a noção de nós muitas vezes nós esforçamos-nos para que toda a gente veja a nossa melhor versão. Sim. E as pessoas que nós mais amamos, são as pessoas que temos em casa, são as pessoas que vão ficar com as sobras, com os restos, e que vão ficar com a nossa pior versão. Então às vezes eu fico, ok, é muito bom sentir-me confortável com ele para eu ser isto, mas ao mesmo tempo, será que ele não me merecia? Porque é que eu dei à Patrícia, porque é que eu vim dar à Mafalda a minha melhor versão, e ele que é a pessoa, a Mafalda não faz por mim nem um décimo do que o Ryan faz por mim, então porque é que ele agora é que leva com a pessoa que se calhar está cansada, mal-humorada? Então é tipo aqui é um equilíbrio, não tenho resposta, mas achei pertinente dizer aqui. Sim, olha, isso mas é bonito e faz sentido até. Nós que damos tudo aos outros, não é? E que temos esta vertente mais, não digo sociável, talvez. Somos conhecidas, tu és muito mais do que eu, mas não interessa. Estamos sempre a dar a cara, como eu costumo dizer. Depois vamos para casa, não temos de dar a cara. Temos de vestir o pijama e pronto, e se calhar o outro coitado fica só a ver-nos de pijama e sem maquilhagem e a contar as tretas do dia, não é? Pois é, tens razão. Olha, isto fica aqui um ensinamento. Tu andas há quanto tempo com o Ryan? Vai fazer agora este ano 8 anos. 8 anos Nós já? Conhecemos-nos na faculdade, quando eu tinha 18. Sabes uma coisa muito interessante? Eu gostaria muito, não sei se existe na numerologia, astrologia, uma coisa assim, que eu gosto muito dessas coisas. Uma razão para explicar o facto de
Eu lembro-me quando eu decidi criar conteúdo, foi porque eu estava muito na fase, eu tinha visto o filme, como é que se chama? O filme da Lei da Atração, O Segredo. Sim. Tinha visto esse filme e depois eu estava a consumir todos os podcasts possíveis e imaginários e os vídeos, foi em 2018 sobre isso, eu adorava aquele conceito. E eu lembro-me de ter pensado, ok, tu também não queres falar, tu também não queres, devias criar uma página. E eu pensei, ok, amanhã eu vou criar um Instagram e amanhã eu, em vez de que eu morava na Holanda e lá andamos muito de bicicleta, eu pensei, em vez de eu ir para a faculdade de bicicleta, eu vou a pé e no caminho eu vou gravar um vídeo e lá, nesse dia até estava sol, raramente faz sol na Holanda. No dia a seguir acordei, pus-me super gira, estava-me a sentir super bem e fui a andar a pé para a escola e filmei o meu primeiro vídeo que saiu nesse mesmo dia e foi nesse mesmo dia que eu conheci o Ryan. Que giro! Ou seja, o que é que se passou naquele dia? Que giro. Eu tenho que ir ver, mas acho que foi tipo 7 de fevereiro de 2018. O que é que aconteceu naquele dia para ser o dia que eu gravei o meu primeiro vídeo, que mudou completamente a minha vida, aquela decisão, ter sido o primeiro dia que eu conheci o Ryan, que também foi mudar completamente a minha vida. Alguma coisa naquele dia estava a conspirar a meu favor. Uau! E até estava sol, vê lá tu. E até estava sol na Holanda. Exatamente. Que belo dia. Tens de celebrar sempre esse dia, 8 de fevereiro. Eu acho que eu tenho que ir ver, mas está escrito. Mas por acaso tenho. Passou agora, não celebrei, nem me lembrei. Que giro. Disso. Mas... foi um dia especial, sem dúvida. Mas só agora, anos depois, é que eu me apercebo que... Porque eu sei que foi o mesmo dia. Só que só agora é que eu me apercebo... Que giro. Que tipo, a maneira como estas duas coisas, estes dois eventos mudaram completamente a minha vida. Que conselho é que tu dás às mulheres jovens como tu? Tens que 26? 26. 26. E que estão aqui a passar por, sei lá, que não conseguem ter uma relação saudável com alguém, não conseguem ter uma relação duradoura e que têm aquela angústia de realmente não terem, não conseguirem. Pronto, que conselho é que tu darias? O meu conselho é façam terapia. Não, mas é verdade. Façam terapia porque às vezes nós podemos ouvir na internet um conselho super, hiper, mega, ultra generalizado, mas os nossos problemas estão a vir de outros sítios completamente diferentes. Então, eu e tu podemos ter exatamente o mesmo problema da forma como se manifesta. Por exemplo, ambas temos maridos que não fazem nada em casa. Por exemplo, imagina que esse é o nosso problema. Mas se calhar a fonte do meu problema, a crença-mãe do meu problema, o que quer que esteja a causar esta coisa na minha vida, pode estar a vir de um sítio completamente diferente do teu. Claro. E se calhar um conselho assim genérico não vai ajudar nenhuma de nós, porque se calhar se nós fôssemos fazer terapia e pensar, o meu pai, quando eu tinha 2 anos, eu acho que isso seria mais útil. Então eu acho que terapia faz bem. Autoconhecimento, não é? Sim, mas é uma terapia também, porque há muitas pessoas, agora alguém está a dizer, mas Lara, eu já faço terapia, não consigo acabar. Às vezes é uma terapia que eu sinto que muitas pessoas estão na terapia, mas elas não são verdadeiramente honestas na terapia. Elas não estão a fazer o trabalho que é preciso fazer. Eu lembro, agora vou partilhar uma coisa super ultra pessoal. Ainda bem que ele nem vai ver isto, mas o meu namorado, porque nós fazemos 2 terapias separadas, porque somos 2 adultos que se querem melhorar, então estão na sua terapia. E uma vez ele chegou a casa todo contente e ele disse, a minha terapeuta disse que ela achava que eu já não precisava fazer terapia todas as semanas, uma vez a cada 2 semanas ela disse que era o ideal para mim. Eu olhei para ela e eu não acho que eu acho, o que é que estás a... Eu não sei se a tua... porque com o que eu sei, eu acho que se calhar tu precisas semanalmente. E ela está-te a dizer que uma vez a cada 2 semanas. Ou seja, e depois eu tive uma conversa com ele e até perguntei, mas tu falas mesmo, porque nós não falamos sobre o que é que o outro fala na sua terapia. Sim. E às vezes fico do género, mas será que tu lhe contaste isto? Exatamente. Mas será que tu disseste mesmo isto? Então eu sinto que há muitas pessoas que vão para a terapia, mas que elas não estão a fazer terapia. Então eu acho que, pronto, existe muito o vá para a terapia, eu estou sempre a dizer, mas é preciso fazer o trabalho. Claro. Porque dá muito trabalho. E é preciso sermos vulneráveis, não é? Claro, para que nos consigam ajudar. Senão é perda de tempo e dinheiro, como eu costumo dizer. Claro, a terapia não é barata. Exato. Olha, que conselho é que tu podes dar? Aqui acho que consegues ser um bocadinho mais... consegues aqui ser mais straight to the point, que é, que conselho é que tu podes dar a alguém que está a pensar ser uma marca pessoal? Todos somos. Quer queiramos, quer não. Eu olho para ti e vejo uma coisa, tu olhas para mim, qualquer pessoa é uma marca pessoal, representa qualquer coisa.
Que conselho é que tu dás a quem quer realmente ter uma estratégia de marca pessoal e começar a trabalhar nesse sentido? Depende. Se a pessoa não tiver nada ainda e se ela só tiver a pensar eu quero, o meu conselho é só um e só um, que é começa. Então, Ok. porque, não, mas é porque a quantidade de pessoas que quer ter tudo desconstruído Sim, e sim. saber a estratégia exata e saber como fazer antes de começar é mesmo muito, muito complicado, porque tu jamais vais começar, porque tu Claro. jamais vais saber exatamente aquilo que vai funcionar se tu não tiveres já a experiência de postar e depois ir analisar os resultados Isso. daquilo que tu postaste. Então é mesmo só começa, porque eu posso estar aqui a dizer imensas estratégias que se calhar até só vão atrapalhar o teu, porque então tu vais pensar, calma, então para eu começar eu preciso de ter a certeza que aquilo que a Lara acabou de dizer que eu já fiz o check. Não precisas, começa só a postar. E eu até vou dizer uma coisa que me ajudou bastante, principalmente no início, que é, há muitas pessoas que pensam, não, mas eu não vou postar isto porque se calhar eu não quero se calhar está um bocado cringe e depois vai flopar, e depois eu penso, que bom, que ainda bem que vai flopar, porque imagina, é do género, mas este conteúdo não está bom, ninguém vai ver, ainda bem que ninguém vai ver. Se o conteúdo está mau, então ainda bem que aproveitem esta fase inicial em que ninguém está mesmo a ver e que tens 100 views e que tens 200 views, porque muitas vezes eu acho que há muitas pessoas que não estão preparadas para ter 20 mil views, 30 mil views, 40, 50, 100, 1 milhão. É uma coisa completamente diferente, e eu acho que aproveita a fase em que tu podes mesmo falhar assim, porque não tens muitos olhos em ti, porque essa pressão do tenho medo de postar isto, na verdade só aumenta quanto mais seguidores tens, porque antes de tu postares, tu consegues prever mais ou menos, com base nos teus últimos posts, quantas views vais ter. E se tu sabes que vais ter muitas pessoas a ver aquilo, tu estás mesmo super, hiper, mega, e eu faço isto focado no que eu vou dizer. Será que isto vai ofender alguém? Será que não sei o quê? Será que eu vou ser cancelada? Será que eu estou a postar uma marca que é rival àquela com que eu trabalhei na semana passada? Será que não sei o quê? Será que... Então vai ficar mais difícil. Então aproveita agora que não tens ninguém a ver para falhar. E não faz mal se postares e depois apagas. A quantidade de coisas que eu depois já apaguei, mas pelo menos ninguém viu. Mas eu pelo menos tive aquele trabalho de fazer e gravar, editar, de postar. Eu tenho aquele bloco de trabalho para apresentar. Isso é, se eu não tivesse a fazer, simplesmente façam. Depois, para alguém que já está até a fazer, há tanta coisa que a pessoa pode fazer. Existem coisas mais técnicas, do género. Isto é uma coisa super básica, mas há pessoas que não fazem, que é, por exemplo, ver as estatísticas a fundo, mas é tipo perceber, olhar para os teus vídeos que tiveram uma melhor performance e ir analisar quanta percentagem de pessoas que já te seguem versus, porque o Instagram principalmente, o YouTube até mais, mas eles dão-te mesmo muitas estatísticas, e há vezes que tu postas feixes e nunca mais vais lá ver, mas tu tens que ir ver o resultado daquilo que tu vês. É um investimento. Porque se tu investires na bolsa ou não sei o quê, claro que não vais estar a ver, também depende do teu objetivo, se estiveres a day trading ou se for assim uma coisa a longo prazo, mas tu tens que ir ver como é que está a correr. Então é a mesma coisa, tu tens que ir ver porque é que aquilo funcionou, porque é que aquilo não funcionou, e tentar encontrar um padrão entre... Há pessoas que postam muitos conteúdos diferentes, que eu acho bom, mas tentem ver o que é que têm em comum aqueles que estão com melhores resultados, e agora corta os outros. Corta os outros todos. Agora posta só estes, e dentro destes agora vê quais é que estão com ainda melhores resultados, mesmo que a margem seja pouca. E agora corta, e vai fazendo assim. Eu acho que é mesmo tentativa, erro, ver aquilo que funciona, aquilo que não funciona. Acho que é a forma mais não é fácil, mas é a forma mais inteligente que tu tens de crescer nas redes sociais. Mas na perspectiva de, se pusermos um pouco o crescimento aqui de parte e na perspectiva mais de criar uma marca pessoal mesmo concisa, eu acho que é a repetição. Tens que repetir o mesmo formato, a mesma coisa muitas vezes, porque senão tu não vais ser conhecido por nada. Se tu tiveres muitas coisas a acontecer, até é bom, mas é mais difícil teres uma marca pessoal. Tu tens que conseguir que 5 pessoas que te seguem
Imagina, olha, por acaso estamos aqui. Se eu me for embora e vos pedirem para dizer, digam características sobre a Lara, porque vocês acompanham o trabalho da Lara, vocês têm que estar a dizer coisas parecidas. Se vocês estiverem a dizer coisas completamente diferentes, é porque eu não tenho uma marca pessoal forte. Porque cada uma diz que eu sou não sei o quê, outra diz que eu não sei o quê. Ou seja, tens que pensar, se eu pusesse 5 pessoas, 5 seguidores meus numa sala a falar sobre mim, eles iam chegar às mesmas conclusões, eles têm todos uma opinião parecida. Eu acho que isso é que demonstra que tens uma marca pessoal forte. Então tu precisas de repetição, precisas de fazer muitas vezes o mesmo formato, muitas vezes a mesma tarefa, a mesma coisa, o mesmo vídeo, que isso até ajuda a crescer. Claro. Imagina, se eu estou a fazer scroll e eu não te conheço, nunca te vi na vida, e eu vejo-te fazer um treino e tu dizes-me de um formato muito específico e tu até escreves lá em cima 3 agachamentos, não sei quantas vezes, tarará. Eu adorei aquilo, oh meu Deus, até gravei, fantástico, adorei, vou levar isto para o ginásio. E eu até fiquei com curiosidade, entrei no teu perfil. Se eu vir 60, 70, 80, 90, 100 vídeos iguais a este, com o mesmo formato, mas agora são flexões, mas é exatamente a mesma coisa, 3 flexões, não sei quantas vezes, eu vou seguir. Sim. Porque eu quero, se eu gostei deste vídeo, eu vejo que ela tem imensos como este, significa que eu não vou falhar ao estar a carregar no follow. Mas adorei este vídeo, até posso ter adorado o vídeo. Eu entro. E depois o primeiro post é agora tu estás a vestir. O segundo post é o teu cão. Agora o outro post é dicas para não te acabar o óleo no carro. Depois eu fico do género, ok, eu gostei deste vídeo, mas tipo, tchau. Claro, não te identificaste com nada em concreto. Não houve a consistência. Claro. E há muitas pessoas que dizem, sim, mas eu quero ser lifestyle. Eu acho que isto pode ser um bocado rude, mas eu acho que nem toda a gente pode fazer isso ainda. Porque às vezes as pessoas copiam os vídeos das pessoas famosas. Mas eu não sei quantas também não têm. Pois, mas eu não sei quantas já têm pessoas que não querem saber do que ela está a fazer. As pessoas querem saber dela. Claro. Independentemente do que ela esteja a fazer. Claro. E se tu ainda não estás nessa posição, não te podes dar ao luxo de ir imitar o conteúdo de não sei quantas. Então eu acho que repetição e consistência é mesmo muito, muito poderoso. E medirmos aquilo que estamos a fazer. Sim, e vai analisar, estuda, vê mesmo percebe, tira screenshot, compara com o mês anterior, vê porquê, qual é que é depois de tu postares o quê, é que tu costumas perder mais seguidores, tenta perceber o que está a acontecer e medir. Sim, como eu costumo dizer, se não consegues medir, não consegues melhorar, não é? Portanto, mergulhem nas vossas estatísticas. Muito bem, muito bem. Olha, tu vês-te como influenciadora ou empresária? Os dois, mas eu para o mundo apresento-me mais como uma influenciadora, que é melhor para o negócio. Muito bem. Só estratégias de repente. É melhor para o negócio apresentar-me como uma influenciadora do que... Sim. Então agora, pergunta final, peço sempre para terminarmos desta forma, completa a frase. Uma influenciadora brilha mais quando? É autêntica. Já estava mesmo à espera. mas é super importante essa parte da autenticidade, porque as pessoas têm medo de ser autênticas, têm medo daquilo que os outros vão pensar, têm medo de brilhar, lá está, e isso não faz sentido nenhum. Imagina chegares aos 80 anos e vires que não foste igual a ti própria. Isso é péssimo, não é? Exatamente. É a dor onde eu gosto de carregar. Mesmo, é aquela ferida que eu faço tanto sempre lá a carregar. Portanto, sejam autênticos, faz favor, sejam autênticos. Obrigada, Lara, mesmo. Obrigada. Super fixe, adorei, passou super rápido. Sigam-nos, sigam o podcast, porque nós vamos ter mais convidados. Já viram que, enfim, os convidados são completamente diferentes uns dos outros, sempre com uma mensagem principal. Portanto, aguardem o próximo episódio.